Então, pega aí, pessoal, o livro de geografia. Na aula passada, nós fizemos as atividades, ok? Da página 89, da 90 até a 93, certo? Confere aí para mim. Quais páginas que a gente fez? 89 até a 93. Confere aí para mim, Pedro. 89, sim. Sim, né? Sim, mas não corrigimos. Isso. Então, nós vamos corrigir agora. Vamos lá. Página 89 a 93. Aí nós vamos encerrar o capítulo 7 para a gente iniciar o capítulo 8, ok? Ok. Então, vamos lá. Todo mundo aí ou só o Pedro? Só o Pedro que está aqui Oi, na aula? professora. Hã? Não, tô aqui. Giovana tá aí? Thaís? Oi. Sara? Carol? Esther? Manu? Lohane? Oi. Juan? Oi. Thaís tá aí? A Thaís não vai poder falar, professora, porque o mic dela estragou. Ah, tá. Carol tá aqui também. Esther tá aí, Esther? Sim. Ô, Cauã, o chat vai deixar para escrever só coisas referentes à aula, tá bom? Ok, Cauã? Eu não vou desativar porque você tá precisando do chat, a Thaís tá precisando do chat, tá? Ok. Quando precisar te perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, pode falar aí no chat, mas tudo referente à aula, tá? Então vamos lá. Antes de seguir, da página 89. Nós estudamos sobre o que no capítulo 7? Vocês lembram? Sobre as regiões, Isso, culturas das regiões. isso, sobre as regiões do Brasil, né? Nós estudamos sobre a economia, sobre a cultura, né? Sobre os estados, as regiões, né? A forma de vida das pessoas, quantos estados tem cada região, sobre o clima, o relevo, certo? Então, vamos corrigir para a gente terminar esse capítulo. Deixa eu só fechar a porta aqui, peraí. Ok. Então, vamos lá. Página 89, questão 14. Antes de seguir, leia os mapas a seguir e responda as questões 14 e 15. Nós temos dois mapas aí. Qual que é o título do mapa, Pedro Teixeira? Aeroportos. Movimentação de passageiros e de cargas por ano. Isso. Então, o mapa aí indica onde tem os aeroportos, né, no Brasil, e a movimentação de passageiros e de cargas durante um ano, certo? Do ladinho aí no mapa vocês têm, nós temos o título, vocês têm a Rosa dos Ventos, né? Lá embaixo tem a escala, né? Todo mapa tem que ter. E tem a legenda aí. Então, a legenda tá aí de vermelhos, voos domésticos. O que é voo doméstico, você sabe? O Ah, eu não sei não. que são os voos domésticos? São voos que são domésticos? São os voos feitos aqui dentro do nosso país mesmo, por exemplo. Eu vou de Belo Horizonte para São Paulo, de São Paulo eu vou para o Rio de Janeiro, vou para o Ceará, tá? São os voos feitos dentro do nosso país, ok? E os voos internacionais? São voos, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos. Isso, são os voos feitos para outros países, né? Para o exterior, ok?
Então, se você for viajar, né? Falar assim, você vai fazer um voo doméstico, né? Então, você sabe que você vai viajar dentro do próprio país. Voo internacional, você vai sair do país, certo? 14. A região brasileira, Bianca, livro de Geografia, página 89, tá, amor? Obrigada. A região brasileira que apresenta a maior movimentação de passageiros em aeroportos dá uma olhadinha no mapa. Região Norte, região Sudeste, região Nordeste ou região Centro-Oeste? Posso De falar? acordo? Pode. É a D, Centro-Oeste. Não, presta atenção. Que apresenta maior movimentação de passageiros em aeroportos. Professora, eu posso falar? Pode. Sudeste? Isso, região Sudeste. Dá uma olhadinha no mapa, Pedro. Olha aí a região Sudeste. Tá? É o que mais tem o quê? Que tem voos, né? Então, se tem mais voos, vai ter o quê? Vai ter mais passageiros, certo? Número 15. Identifique o estado brasileiro que mais movimenta cargas via transporte aéreo. Explique as razões de esse estado apresentar maior movimentação. Aí já, ó, o estado brasileiro que mais movimenta cargas, mais tem o transporte de cargas aéreo. Pode falar, Pedro. Aí é o São Paulo. estado, tá? É o estado brasileiro, não é região, não, já é estado. Fala, Pedro. São Paulo. Isso. Por quê? Justifique aí. Porque lá é o ponto de economia do Brasil. Isso, muito bem. Alguém mais quer falar? Não? Então, isso mesmo, estado de São Paulo, tá? Por quê? Porque São Paulo concentra o quê? Concentra o maior número de atividades econômicas, tá? E o maior número da população também, né? Do país, certo? Por isso que ocorre, né? A maior quantidade de quê? De movimentação de cargas, de circulação de pessoas em São Paulo. Vocês já viram quando a gente vai viajar para outro estado, muitas vezes faz muita escala em São Paulo, né? Primeiro para nos aeroportos de São Paulo para depois pegar outro voo para outro lugar, né? Então, os aeroportos de São Paulo são muito cheios. Alguém já desceu no aeroporto de São Paulo, lá em Guarulhos? Eu. Eu já. Porto. Carol já, não é cheio, Carol? Eu também já fui. Nossa, demais. Eu também. Isso, Bianca. O aeroporto é lotado, né? Pode ser, tipo, de madrugada e que vai estar cheio. Isso parece que tá de dia, né, Carol? De madrugada parece que é 6 horas da manhã, parece que é 10 horas da manhã, né? Muito cheio. Fala, Pedro Teixeira. Eu fui no de Guarulhos. De Guarulhos. Então, vamos lá. Página 90 agora. Já aprendi. Pode passar para frente? Acho que sim. Então, vamos lá. Veja na tabela a seguir alguns clubes de futebol que disputaram o Campeonato Brasileiro da Série A em 2016. Com base na tabela, responda a questão. Então, nós temos aí o clube, o estado e a cidade, certo? Então, vamos lá. Lê para mim, sem ser o Pedro Teixeira, quem mais quer ler? Eu. Pode ler, Bianca. Lê para mim aí. O clube, o estado e a cidade. É para ler, tipo assim, todos os clubes. Você pode ler assim, ó. Vitória, Bahia, Salvador. Ok? Tá bom. Vitória, Bahia, Salvador. Atlético Mineiro, Minas Gerais, Belo Horizonte. Cruzeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte. Atlético Paranaense, Paraná, Curitiba. Curitiba, Paraná, Curitiba. Santa Cruz, Pernambuco, Recife. Esporte, Pernambuco, Recife.
Botafogo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Fluminense, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Grêmio, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Internacional, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Chapecoense, Santa Catarina, Chapecó. Figueirense, Santa Catarina, Florianópolis. Ponte Preta, São Paulo, Campinas. Santos, São Paulo, Santos. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Isso. Então, vamos lá. Entre os clubes citados, um que não está sediado em uma capital de estado é? Qual que não está sediado em uma capital de estado? Atlético Paranaense, Chapecoense, Figueirense ou Internacional? Chapecoense. Chapecoense, né? Então, Chapecoense, ele está localizado aonde? Na cidade de Chapecó, né? Ele não está localizado aonde? Na capital, certo? Ele está localizado na cidade mesmo, na cidade de Chapecó, ok? Letra Chapecoense, não tem letra não. Número 2, leia a charte. Lê para mim, ô Manu. Vou voltar pro deserto. Aqui tá muito seco. Camelo tá aí, né? Caçando água, né? Olha lá a secura. Ele tá onde, gente, aí? Tá no Distrito Federal. Tá no Distrito Federal. né? Isso. Então, vamos lá. A situação representada é comumente enfrentada pelos habitantes de uma parte do Centro-Oeste, em decorrência do tipo de clima predominante na região. A área do território do Centro-Oeste retratada na charte é: letra A, o Cerrado do estado de Goiás, onde o clima quente e seco favorece a criação de camelos. O Distrito Federal, onde está localizada Brasília, que possui inverno seco. O norte do Mato Grosso, na região da floresta amazônica, onde o clima é quente e seco. O Pantanal Mato-Grossense, que no verão tem sua paisagem alterada pela falta de chuvas. Pode falar, Pedro Teixeira. Letra B, o Distrito Federal, onde está localizada Brasília, que possui um inverno seco. Isso, muito bem, Pedro. Questão 3. Cite 3 atividades turísticas da região, indicando o município onde são oferecidas e relacionando-as com os fatores culturais, naturais ou sociais da região. Então, vamos lá. De qual região aí que vocês vão ter que citar? Está falando de qual região? Hã? Distrito Federal? Da região Centro-Oeste, certo? Ah, tá. Então tá, vamos lá. Quem fez e quer falar? Para fazer essa atividade aí, vocês tinham que ir aonde? Vocês tinham que voltar lá no mapa da região Centro-Oeste dos atrativos turísticos. Então, quais são as principais? Você vai colocar 3 atividades turísticas da região. O que vocês fizeram? Hein, pessoal? Professora? Não fez? Não. Então, vamos lá no livro, lá na região Centro-Oeste. Olha, na página 73, olha lá. Centro-Oeste, principais atrativos turísticos. Aqui, ó, o Colão colocou aqui no chat. Mergulho, ecoturismo e aventura. Isso. Dá uma olhadinha no mapa da página 73, quem não conseguiu fazer. Lá tem, olha, os principais atrativos turísticos da região Centro-Oeste. Então, tem
ecoturismo, estâncias hidrominerais, turismo rural, aventura, mergulho. Está pedindo para você citar. Deixa eu voltar aqui, que eu saí da folha. Está pedindo para você escrever 3 atividades turísticas da região. Cauã falou aí, tá certo. Quem mais vai falar? Só olhar o mapa da página 73. Vamos, gente. Esther, Manu, Carol, Davi, Lohane. Henrique, livro de geografia, página 91. Nós estamos corrigindo. Voltei. Vocês estão na questão 3? Questão 3. Ok. Você quer falar, Jô? Você quer falar, Jô? Quero não. Não? Então, pessoal, ó, pode ser ecoturismo, turismo rural, festas populares, pescas esportiva, tá? Estâncias hidrominerais. Só você dar uma olhadinha lá no mapa da página 73. Página 92. Com base nas informações apresentadas ao longo do capítulo, aponte elementos da geografia que justifiquem o interesse pelo turismo na região centro-oeste. Qual que é o motivo do interesse pelo turismo na região centro-oeste? Pessoal, se vocês não forem participar da correção, eu não vou corrigir, tá bom? Se não houver participação da turma, eu não vou corrigir, eu não vou ficar aqui falando sozinha, não. Vocês já fizeram essa atividade, nós só estamos corrigindo. Se vocês não participarem, o único que está participando aqui é o Pedro Teixeira. Se vocês não participarem da correção, eu não vou corrigir. Pronto, vou deixar para lá. Voltei. Eu não vou ficar aqui falando sozinha. Primeiro, só estou vendo Henrique. Estou vendo mais ninguém. Parece que eu estou falando para as paredes, porque eu estou aqui falando, ninguém responde nada. Fica todo mundo aí, caladinho do outro lado, ninguém fala nada, fica difícil. Vocês já fizeram essa atividade, nós estamos corrigindo, é só você dar a resposta. O Cauã estava respondendo no chat. Mas no chat ele está colocando a resposta aí para vocês, Carol. Eu preciso que vocês participem da aula. Mas ele disse que ele está sem o microfone. Isso, mas eu preciso que vocês participem da aula. O Cauã respondendo lá não impede de vocês falarem, não. Vai, Henrique. Professor, você repete a da 3 que eu me perdi. Da página. Você vai lá no mapa da página 73 e vai escolher 3 atividades lá, porque essa é pessoal. Mapa da página 73, olha lá. Questão 5. Apresente a intenção do governo do Brasil ao estimular a colonização europeia no sul do país. Qual foi o motivo que levou à colonização, à estimulação da colonização europeia no sul do país? Posso falar, prof? Pode falar, Bianca. Para a evolução do território. Para a evolução do território. Isso mesmo. Tem mais. Professora, você pulou a 4. Pulei, ninguém quer falar, eu perguntei. Ninguém se manifestou, essa é pessoal. Então, eu vou pular, Henrique. Pode falar. Tá. Nós estamos com a 5 agora. Pode falar, Manu. Pode falar, prof. Pode. A intenção era de aumentar o número de pessoas e para ajudar mais nas manutenções.
Isso. Mais alguém? Eu. Pode falar. Pois o clima é mais parecido com o da Europa. Isso, um clima mais parecido com o da Europa. Isso mesmo. Mais alguém quer falar? Eu não quero Então, não, professora. Obrigada. isso. Então, qual que é a intenção do governo do Brasil ao estimular a colonização europeia no sul do país, né? Por que que eles queriam, né? Tiveram o desejo, né, de colonizar lá o sul? Por que que ofereceu condições favoráveis aos imigrantes europeus? Eles ofereceram propriedades, né, para que eles ocupassem as terras do sul, para o quê? Para a manutenção do território, certo? Questão 6. A região sul é uma das mais industrializadas do Brasil e abriga agroindústrias de beneficiamento de grãos de celulose e de cana-de-açúcar, impulsionadas pelo grande desenvolvimento do agronegócio local. Explique como as atividades agropecuárias se desenvolveram no sul do Brasil. Foi a partir de quê? Fala, Pedro Teixeira. Essas atividades se desenvolvem por meio de tecnologia. Tá, mais ou menos. Quem mais? As atividades se desenvolveram a partir de quê? Fala, Manu, pode falar. Pois com o aumento de colonizadores, predominantemente mais do sul, os agronegócios aumentaram. Isso. As atividades agropecuárias se desenvolveram a partir de quê? A partir do trabalho dos imigrantes europeus, certo? Que povoaram o sul do Brasil. Então, a partir do trabalho dos imigrantes europeus, quando eles povoaram lá o sul do Brasil. Ok? Ok. Questão 7. Analise a situação de integração da região norte com as demais regiões do Brasil em relação à infraestrutura de transporte. Como que é a situação da região norte, da integração dela com as demais regiões do Brasil em relação à infraestrutura de transportes? Que conclusão que vocês chegaram aí? A região, pode falar, pode falar. Não, disse que eu não fiz, que eu tive dúvida. Ah, tá. A região norte, ela é grande em extensão, certo? Certo. Extensão territorial. Posso falar? Mas o que que ela apresenta? Quem quer falar? Eu, professora, questão 7. Pode falar, Lohane. Que o material que eles usam para fazer os ônibus, né, que o povo anda lá, é mais fraco do que das outras regiões, porque eles usam um outro tipo de material e eles não têm tanto dinheiro assim para investir no transporte para essas pessoas que usam o transporte público. Tá, mais ou menos, Lohane, vamos melhorar aí. Alguém quer falar? Não? Então, o que que acontece? A região, ela é grande em extensão territorial, certo? Mas ela apresenta o quê? Poucas o quê? Ela apresenta poucas rodovias federais e apresenta pouca ligação entre estados e municípios. E muitos estados e municípios não possuem o quê? Pavimentação. O que que é isso? Não possuem asfalto nas ruas, né?
as avenidas não são asfaltadas, as ruas não são pavimentadas. Quando falo que a avenida não está pavimentada, eu estou falando que ela não tem asfalto, eu estou falando que ela não tem uma boa condição de se passar por aquele lugar, tá? Então, a resposta aí para quem não fez ou para quem errou. Apesar de ser a maior do país em extensão territorial, apresenta poucas rodovias, federais, vírgula. E várias vias de ligação entre os estados e municípios. Professora, eu me perdi quando você falou assim, e apresenta poucas rodovias. Apresenta poucas rodovias federais, vírgula. E várias vias de ligação entre os estados e municípios não possuem pavimentação. Ok? Ok. Professora, Página 93. Vê pra gente, Henrique, a charge aí. ó, leia a charge. Para a charge, né? Ironia a gente esperando pelo reboque, jogando buraco. Olha a estrada aí, como que tá essa estrada aí? Toda esburacada. Isso, né? Cheia de buracos, sem nenhuma condições de quê? De se locomover aí, né? Dos carros passarem aí. De 3 em 3 metros tem buraco. Isso. Um dos desafios que o Brasil enfrenta na economia é o da integração das regiões brasileiras, você ir de um lugar para o outro, né? As estradas, muitas estradas ruins, ok? Apresente a crítica feita pelo chargista, justificando a importância deste tipo de infraestrutura para o país. Pode falar, Pedro. Pois não tem muitas estradas asfaltadas, e quando tem, não está completamente asfaltada. Isso, quem mais? Eu posso falar? Pode falar, Henrique. Pois há muitas ruas que não tem asfalto, e se tiver, tem buracos ou bueiros abertos. Isso. Então, qual que é a crítica que ele está fazendo aí, né? Ele está fazendo uma crítica ao estado de conservação das rodovias brasileiras, certo? As rodovias sem condições, né? Tipo, da passagem de carros, de caminhões. E as rodovias, elas são importantes para o quê? Para o escoamento da produção de diversas regiões do país. Nós vimos que a maior parte do transporte, né, de alimento do nosso país é feito pelas rodovias, certo? Com os caminhões. Se não tem uma rodovia boa, né, quem vai ficar prejudicado? Os caminhoneiros vão ficar prejudicados, certo? O caminhão vai estragar, a mercadoria vai demorar a chegar no local, né, no destino, por causa da falta de condição nas estradas. Muitas vezes eles vão ficar parados. Por exemplo, se chover e não tiver pavimentação,
for uma estrada de barro, né, de terra, vai dar o quê? Vai dar barro, o caminhão vai atolar, né? Então, ele está fazendo uma crítica a isso aí, ao estado de conservação das rodovias brasileiras. Certo? Questão 9. Sim. Observe a charge a seguir. Então, tá lá. Lê pra gente, Carol. O acesso. Rede social aqui em casa é outra coisa. O acesso da população às tecnologias da comunicação é fundamental para a integração do país. A partir da análise da charge, associe a frase rede social aqui em casa é outra coisa à disponibilidade de acesso à internet nas diferentes regiões brasileiras. E aí? O que vocês colocaram? Pode falar. Posso falar? Beleza. Pode. Eu não sei se está certa, mas eu coloquei. Há pessoas que não têm condições de obter um sinal de internet. Por isso, inventam outras coisas? Tá. Para, Pedro Teixeira. Pois eles não têm comunicação por conta da falta de internet. Então, todos Isso. conversam por meio de uma rede. Isso. Então, olha lá. Rede social aqui em casa é outra coisa. Nesse contexto aí, né, a charge aí, ela está revelando o quê? Que nem todas as regiões brasileiras estão igualmente integradas às redes de comunicação. Lembram quando nós vimos lá o mapa, né, do Brasil, provedores de internet? Quando nós vimos aí, quando nós estávamos estudando, né? Tem lugares que tem pouquíssimos sinais de internet, tem lugares que nem tem sinal de internet. Então, é isso. Só explode, tanto sinal. Então, é isso que eles estão querendo mostrar aí, né? Nem todas as regiões brasileiras estão igualmente integradas às redes de comunicação, certo? Nem todo mundo tem os mesmos privilégios, né? Muitas crianças neste momento agora estão sem assistir aula, por quê? Porque elas não possuem o quê? Internet, certo? Elas não têm esse acesso fácil que vocês têm à internet, né? Que na região sudeste nós temos um acesso fácil, né? Mas existem regiões aí, interiores aí do Brasil, que o quê? Que as crianças não têm acesso nenhum. Tem criança que nem sabe o que é, né? Internet. Nem conhece, nem sabe como que funciona. Isso, não sabe nem como que funciona, certo? Então, coloca ok corrigido. Hoje é dia 17. E vamos para o capítulo 8. Vamos lá. Prontinho? Conexões locais. O que vocês acham que significa isso aí? Conexão local. Conexões locais. Eu acho que é de umas... E vamos supor, a gente está em Belo Horizonte. Aí tem uma conexão lá para São Paulo. É uma conexão entre dois locais. Quem mais tem outra opinião? O que você acha que eles querem falar com isso aí? As conexões locais. Pode falar, Pedro. Por exemplo, no exemplo de consoles, né? Que é, por exemplo, o meu PS4. Você tem uma manete e o PS4. Aí essa manete está conectada com o seu PS4. Isso é uma conexão local. Tá. Quem mais? Mais alguém quer falar? Não? Henrique, você pediu para ler? Lê para a gente. Tá.
Observe a imagem apresentada na página da abertura. Descreva ao sua professora e aos seus colegas o que ela representa. Você consegue perceber quais as ligações apresentadas nessa ilustração? Por que essa ligação são importantes para os cidadãos? Cidadãos. Você quer falar, Henrique? O que Quero. você acabou de ler aí? Uhum. Então, fala pra gente. O que você está vendo? Escreve aí pra gente. O que eu estou vendo é uma fazenda, né, obviamente, com essa mulher parece... Como é que chama aquele povo, né? Aquele povo que usa terno, que fica com aqueles tablets, como é que chama? Enfim, uma mulher, como é que eu posso dizer, que trabalha para o governo, está usando no tablet dela, fazendo conexão, ó, que tá até o ícone de conexão, com, eu acho que essa máquina aqui, que está cheia de tentáculos. E não, tá, é com drone, agora eu vou virar a página aqui, é com drone. E ela está usando a conexão do tablet para poder cultivar a fazenda, ver se tem praga, igual em alguns lugares do mundo, eles sobrevoam com um drone, com um avião, para jogar serragem em cima da plantação. Ok. Mais alguém quer falar sobre as imagens apresentadas? Quais são as ligações apresentadas nessa ilustração? O que tem ligação aí um com o outro? Nós temos uma fazenda e do lado aí nós temos representação de quê? De uma cidade. De uma cidade. São dois ambientes totalmente o quê? Diferentes. Diferentes. Mas um precisa do outro? Sim. Sim? Será que um precisa do outro? Sim, bom, a cidade precisa do campo, o campo não precisa da cidade. O campo não precisa da cidade, a cidade precisa do campo. Mas será que o campo não precisa da cidade? Precisa sim. Precisa, Bianca? Por quê? Precisa, porque eles precisam ter máquinas, precisam ter algumas das coisas que produzem até nas cidades. Isso, eles produzem para a cidade. A cidade vai o quê? Vai comprar do campo, certo? Sim. Se a cidade compra do campo, vai gerar o quê? A economia da onde? Do campo, né? E a cidade vai precisar dos produtos que são produzidos no campo. Então, olha lá. Ao longo dos estudos deste ano, foi possível perceber que, apesar de diferentes, as regiões estão interligadas entre si, ok? E por meio dessas ligações que a sociedade supre suas necessidades e caminha para uma realidade em que sejam possíveis o maior desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida. Neste capítulo, você conhecerá as conexões entre os diferentes espaços e entenderá como a tecnologia pode influenciar neste contexto, né? Nós temos aí, ó, a tecnologia aí, né, desse drone aí, né? Nós temos a tecnologia aí da mulher tá usando aí o tablet lá na fazenda, né? Lá em cima nós temos o quê? Lá na cidade, sobrevoando lá. Nós temos um helicóptero, né? Provavelmente ele está o quê? Levando algumas informações, pode ser para a televisão, pode ser para o jornal, né? Então, vamos ver a conexão, certo? Vamos ver como que funciona, né? As ligações, tá? Da sociedade, né? Como que a sociedade supre as necessidades e caminha para a realidade, né? Nós estamos aqui na cidade. Vocês estão aqui na cidade. Tem muita gente trabalhando lá no campo, essa hora para quê? Para suprir as nossas necessidades básicas, ok? Né? Se as pessoas não trabalharem lá, né? Se não produzir lá no campo, vai faltar para quem?
Hã? Pra gente. Pra gente. Pra Vai gente. faltar para a gente. Se não produzir lá no campo, vai faltar para a gente. Então, vamos ver lá, ó. O movimento das cidades. Vamos ver como que é. Então, vamos lá. Começa a ler para a gente, ô Pedro Teixeira. Claro, professora. O movimento das cidades. Converse com seus colegas, com seu ou sua professor ou professora, e responda qual o principal cartão postal da cidade onde você vive. Ele se localiza em uma área urbana ou rural? Possui mais ruas asfaltadas, calçadas ou de terra? Você consegue perceber se ela é composta por mais comércios industriais ou casas? Comércios, indústrias ou Comércio. casas. Então, vamos ver aí. Aqui na cidade, né? Na cidade que nós moramos, na cidade de Belo Horizonte. Nós estamos localizados em uma área urbana ou em uma área rural? Urbana. Uma área urbana, certo? Nós temos ruas asfaltadas? Sim, mas algumas Sim, não. né? Nós temos ruas de terra? Algumas. Algumas, né? Nós temos ruas com calçamento. Vocês sabem o que é ruas calçadas? É com calçadas, né? na Tem a beirada. rua e tem a calçada. Tá. O que é uma rua calçada? Que usa calça? Não, usa sapato. A rua asfaltada é o asfalto, certo? Quando tem calçamento, vocês já passaram naquelas ruas que tem pedras no chão, assim, nas ruas? Você vai pisando em cima das... Sim. Isso. Eu acho que é, professora. Ele é o calçamento, né? São aquelas pedras. Pode falar, Carol. É porque a rua do meu condomínio é assim. Calçada não é asfaltada, né? Tem calçamento, tem pedras na rua. Isso. E tem algumas ruas que ainda são de terras, né? Nós temos nos bairros mais distantes lugares que ainda não receberam nem asfalto, nem calçamento, né? Tem muitas ruas de terras. Oi, Davi. O Davi, tá falando? Não, é Giovana. É porque no sítio, assim, quando você tá viajando pro sítio, geralmente no asfalto assim, não tem asfalto lá, é tudo terra, daí uma poeira. Isso, aí no sítio já é mais o quê? Uma área rural, né? Sim. Nas áreas urbanas, nós temos muitas ruas asfaltadas, muitas ruas calçadas, mas também ainda temos ruas com terras, certo? Nas áreas urbanas. Professora, Oi. é que eu tô na casa da minha avó e aqui é rua de pedra, deixa eu... porque a minha avó tava até lutando pelo um asfalto agora que, né, teve esse negócio de eleição. Aí, peraí. Você tá vendo? Tô vendo. Isso aí é calçamento, né, Lohane? Uhum. Ruas de pedras, isso mesmo. Obrigada, Lohane. De nada. Nós temos comércios, indústrias, nós temos casas na região que nós moramos? Sim. Carol mora num condomínio, né, Carol? Condomínio que você mora aí, tem muito comércio ou mais casas? Olha, eu Dentro do acho condomínio, que é mais casa. mais casa. Tem indústria, Carol, dentro do condomínio? Não. Não tem indústria dentro do condomínio, mas tem comércio. Tem comércio? Tem padaria? Tem? Isso. Então, tem comércio. Onde você mora aí, Manu? Tem mais casas, tem mais comércios, tem indústria? Como que é aí a região, o lugar que você mora? Olha, não tem tanta indústria, só que tem muita lojinha pequenininha. Tem mais casas. Tem mais casas.
Mas tem comércio, Manu? Olha, tem. Padaria, lanchonete, supermercado, né? Tudo isso é comércio, certo? Professora, comércio também é quando, sei lá, passa o carro do ovo? Carro do ovo? Não Não deixa de ser um tipo de comércio, né, o Samuel? Estão passando, estão vendendo, estão comercializando produtos, né? Pois é, prof, o seguinte, é o comércio móvel, vamos dizer. Comércio móvel. Comércio ambulante, né, Lucas? Comércio ambulante. Lucas, nós estamos no livro de Geografia, página 96, tá? Então, vamos lá. Pensando nessas perguntas, é possível perceber que há diversos tipos de cidades, certo? Então, existem diferentes tipos de cidades. Elas vivem em constante transformação por causa da maneira como são organizadas e das atividades que as fazem funcionar diariamente. Então, a cidade de Belo Horizonte, certo? É diferente de Ribeirão das Neves, ok? Ribeirão das Neves é diferente de Santa Luzia. Santa Luzia é diferente de Sete Lagoas, certo? Então, as cidades, elas são o quê? Elas são diferentes, né? Tanto no comércio, né? Na quantidade de casas na região central da cidade, certo? Lê pra gente, o Pedro Teixeira. Claro, professor. Há grandes cidades que são consideradas centros urbanos. Essas áreas normalmente são localizadas onde há principais atividades comerciais, financeiras, culturais e políticas, e influenciam os outros municípios do seu entorno. Os centros urbanos são tão importantes para a economia de um país e para a vida da sociedade que há registros desse centro desde a antiguidade. Isso. Então, fala assim, você já ouviu alguém da sua casa falar assim, hoje eu vou lá no centro de Belo Horizonte? Quem já foi no centro de Belo Horizonte? Professora, minha mãe trabalha lá. Isso, a mãe do Pedro trabalha no centro de Belo Horizonte. Centro. Quem já foi no centro de Belo Horizonte aí? Eu. O centro de Belo Horizonte? Lá no centro, onde que tem o comércio ali, que ficam ali as lojas. Ou seja, Venda Nova? Não, aqui Venda Nova não, tô falando lá de Belo Horizonte, no centro de BH. Aqui Venda Nova também tem um centro comercial, que é a pracinha de Venda Nova ali, onde reúne a maior parte do comércio. Eu estou falando do centro urbano de Belo Horizonte. Lá no centro urbano. Assim, eu vou lá no centro da cidade. Já ouviu essa frase? Eu vou lá no centro da cidade. Minha avó que fala que vai para o centro da cidade. Isso. Lá no centro da cidade, né, lá no centro de Belo Horizonte, o centro urbano, né, estão localizados o quê? As principais atividades comerciais. Ok? Muitas lojas, bancos, consultórios médicos, consultórios dentários, né? Professora, lá que fica o Parque Municipal? Isso, fica o Parque Municipal. Eu já fui lá, então. A Praça da Liberdade, a Praça da Liberdade. Vocês já foram na Praça da Liberdade? Não, desculpa. A Feira Hippie ali. Quem já foi na Feira Hippie dia de domingo? Eu. Isso, ali, aquele pedaço ali faz parte do centro urbano, né, do centro de Belo Horizonte. Se você for lá agora, só um minutinho, se você for lá agora de manhã, o movimento lá é intenso, né, porque tem muitos escritórios lá, né, tem muito consultório dentário, muito consultório de médico, tem hospitais, então se localizam ali o pronto-socorro, a Santa Casa, então tudo fica localizado ali. Quem ia falar aí pode falar. Um tal de Irmãos Máfia foi pegar água. Ah, tá. É a Thaís. É a Thaís, é Irmãos Mafia.
É. Ah, tá. Os centros urbanos são tão importantes para a economia de um país e para a vida da sociedade que há registro desses centros desde a antiguidade. Isso pode ser visto no caso da Babilônia, centro urbano da Mesopotâmia. Essa cidade se localiza no continente asiático, onde hoje está presente a maior parte do Iraque. Lembra quando nós estudamos sobre a Mesopotâmia? Nós falamos? Sim. Quando nós estávamos estudando sobre as cidades? Isso. Então, olha lá. Hoje está presente... a primeira cidade, né? Foi Uruk. Isso. Hoje está localizado o que lá? A maior parte do Iraque. Dá uma olhadinha aí, olha, no mapa, no livro de vocês. Tem um mapa aí, Mesopotâmia. Aí tem aí, ó, Nínive, né? Assur, Babilônia, Pérsia, ok? A Babilônia foi o centro comercial e político na antiguidade. O centro comercial na antiguidade era na Babilônia, onde se concentrava o comércio, ok? Hoje, esses centros crescem cada vez mais em todo o planeta, em razão do processo de urbanização das cidades, né? As pessoas, elas saem do interior, né? Vêm para as cidades e cada vez o que acontece? As pessoas saem da área rural, vêm para a área urbana e cada vez mais os centros urbanos vão o quê? Vão crescendo, né? Cada vez mais as pessoas procuram o quê? Os centros urbanos para poder montar algum tipo de comércio. Por que será que as pessoas procuram o centro urbano para poder montar um comércio? Nós temos aqui em Venda Nova, né, que é mais a realidade de vocês. Nós temos ali a pracinha de Venda Nova. Todo mundo aí já foi ali no centro comercial de Venda Nova, não já? Sim. Onde tem várias lojas lá. Tem uma loja lá que vocês gostam muito, que é a 1001 Festas, né? Adoram ir lá passear. Lá agora tem Cacau Show, estão sabendo? Eu nunca fui lá na 1001 Festas. Lá agora tem Cacau Show. Abriu uma Você loja também da vai muito, hein, professora, pra você saber. Já festa lá. Então, Professora, eu moro perto de lá. Cola aí, professora. Depois. Isso, então nós temos lá o Centro Comercial de Venda Nova. Por que vocês acham que as pessoas querem abrir uma loja ali naquele centro comercial? Porque o movimento lá é maior. O movimento lá é maior. Se o movimento lá é maior, a pessoa vai ganhar mais ou menos dinheiro? Muito mais. Lucro. Mais, ela vai vender mais, certo? Se eu abrir um comércio na minha rua e eu abrir um comércio lá no centro comercial de Venda Nova, onde que eu vou faturar mais? Lá. No centro. Mas eu também vai sair pagando comercial de Venda Nova. Vou faturar mais lá, porque lá passa mais pessoas, ok? Lá tem consultório dentista, lá tem bancos, né? Lá tem consultório médico. Então, as pessoas saem para ir para o dentista, saem para ir para o médico, saem para ir para o banco, e o que elas aproveitam? Dão uma passadinha nas lojas, certo? Então, ali, né, aquele centro comercial ali faz gerar o quê? A economia do lugar, ok? Essa época de pandemia aí que ficou tudo fechado, né? Várias lojas fechadas, a gente passava lá, tudo fechado. As pessoas o quê? Perderam dinheiro com isso, né? Várias lojas fecharam, por quê? Porque não deram conta de segurar o desfalque que elas tiveram financeiro, né? Então, o centro ali, o comércio, né? Todo mundo fica junto ali no mesmo lugar. Por quê? Porque eu passo na Cacau Show, eu vou passar nas lojas americanas. De repente, lá na Cacau Show não tem o chocolate que eu gosto, mas nas lojas americanas tem. Ok? Ah, não, lá na 1001 Festa tem o que eu quero comprar para o meu aniversário. Então, eles colocam todas as lojas, umas perto das outras, formando ali o centro comercial do lugar. Vocês conseguiram localizar melhor em Venda Nova, não foi? Uhum. Porque vocês estão acostumados a irem ali, né? Uhum. No centro comercial. Ah, pessoal, posso falar uma coisa? Perto, então. Aqui, um dia, eu tava passeando com a minha mãe, né? Eu não sei pra onde a gente tava, mas a gente tava passeando lá no centro de Venda Nova.
Aí a gente passou de um lado aqui, né? Tava aqui o passeio e do lado da rua. Do outro lado, não tem a beirada do passeio? Não. Então, lá tava cheio de gente vendendo capinha de celular, meia, luva, como é que chama? Aquelas, onde que vende cartão para... onde que vende chip? Lojinha de celular? Essas coisas. Do outro lado, tinha aquelas lojas maiores, tipo Casa Bahia, Pet Universal, e algumas Isso. lojas menores, tipo também loja de animais e de celular. Tem muita coisa lá. Isso mesmo. Então, é o comércio, né, o Henrique? É o centro comercial de venda nova, né, do lugar onde nós moramos, tá? Nós temos o centro comercial de Belo Horizonte. Toda cidade tem um centro comercial dela, né? Quando você vai para a praia, né? Às vezes você pode ir para a praia e ficar até num lugar mais afastado. Mas tem um dia que você vai lá no centro, né? Onde tem as lojas de biquíni, né? Tem as lojas que vendem boia, né? Então você vai para o centro comercial daquela cidade que você está, né? À noite tem os restaurantes abertos, as lanchonetes, né? Então ali são aonde são produzidos o quê? É aonde as pessoas vão comprar os produtos e vai gerar economia do lugar, certo? Então vamos lá. Antes de seguir, os centros urbanos podem ser definidos como? Lê para mim a letra A, Carol. Como que nós podemos definir um centro urbano? Lê a letra A, Carol. Países que ajudam no desenvolvimento econômico do planeta. Lê para mim a letra B, Henrique. Um centro urbano pode ser definido como? Página 97. Deixa eu, então. Pode ler, Pedro Teixeira. Locais onde acontecem diversas atividades comerciais, políticas e culturais. Isso. Letra C. Lê para mim, Samuel. Não? Davi, tá aí? Professor, o Davi nem na aula, tá, não? Tá não? Esther? Oi. Lê para mim a letra C. Bairros localizados no centro da cidade, onde há comércio e movimento intenso de pessoas. Isso. Cidades antigas onde as pessoas queriam morar para ter mais acesso a atividades comerciais, políticas e culturais. Então, qual dessas quatro aí você acha que pode definir um centro urbano? Pode falar, Pedro Teixeira. Letra B. Lê pra gente. Locais onde acontecem diversas atividades comerciais, políticas e culturais. Isso, então a resposta correta é a letra B, ok? Então, um centro urbano é o quê? É o local onde acontecem as diversas atividades comerciais, políticas e culturais. O que é atividade cultural? Fala, Pedro Teixeira. Cultura do país. Cultura do lugar, onde acontecem o quê? Os teatros, né? Pedro Teixeira, você quer falar? Sim. Pode falar. Que, por exemplo, é onde acontecem, por exemplo, aquela festa lá que a gente tinha visto, festa do boi, eu acho. Isso, aonde fica concentrado os teatros, né? Onde fica concentrado as festas, né? Então, tudo ali faz parte do quê? Da cultura do lugar, certo? Então, vamos lá, página 98. Como surgem as cidades? Quem sabe me dizer como que surge uma cidade? Pode falar, Pedro Teixeira. Antigamente, era tudo um grupo, assim, aí foi criando filhos e filhos até criar uma sociedade gigante.
Quem mais tem outra opinião de como que surge a cidade? Como que as cidades surgiram? Como que apareceram as cidades? Mais ninguém tem opinião de como que surge, como que as cidades surgiram? Como que aconteceu para poder surgir uma cidade? Será que as cidades já estavam lá? Pode falar, Henrique. Posso falar? Ó, eu acho que começou assim. Aí, vamos supor, uma pessoa vai lá e constrói uma casa. Aí uns familiares deles vai e constrói uma casa do lado. Aí já formam um aglomerado de, supor, 5 casas. Aí, os familiares dos familiares da primeira casa, chamam outros familiares que chamam outros familiares. E como tem muita gente lá, alguns familiares vão, pegam um comércio e vão fabricando comércio lá. Aí, como vê que tem muita renda e muita casa, outras pessoas que eles não conhecem vêm para morar ali. E assim vai formando. Aí depois vai criando mais comércio. E vai vindo mais gente. Até que cria uma grande cidade. Ok, sua opinião do Henrique. Então, vamos lá. Vamos na página 98. Quem quer ler, levanta a mão aí ou aparece aí. Teixeira. Mais alguém? Giovana. Então, vamos lá. Eu estou levantada, professor. Tá. Então, a Giovana vai começar a ler, depois o Henrique continua. Tá, Henrique? Vai lá, Giovana. Como surgem as cidades? Você sabe dizer se a cidade onde você vive é uma cidade planejada ou espontânea? Consegue definir o que as diferencia? As cidades espontâneas são aquelas formadas a partir do ajuntamento de pessoas em um mesmo local, onde é originado um povoado. Com o passar dos anos e o crescimento das atividades produtivas e comerciais, essas cidades atraem cada vez mais moradores e ampliam o seu território sem um planejamento claro ou ordenado. Tá bom, Giovana, obrigada. Então, aí tá falando. Prof, Oi. posso falar o básico do básico do básico? Olha, para fazer uma cidade, primeiro se montam grupos. E aí, depois de anos, se montam vilas. Depois eu acho, tá? Eu acho que aí se montam cidades. Então, ou seja, de grupo para vila para cidades. Ok, Lucas, obrigada. Então, nós temos aí, ó, as cidades espontâneas, né? Que fala aí, ó, são aquelas formadas a partir do ajuntamento de pessoas em um mesmo local, onde é originado um povoado. O que o Lucas falou ali, né? As pessoas vão chegando, vão se ajuntando, né? Aí vai formando ali aquele povoado e a partir dali vai surgir o quê? Surgiu uma cidade, certo? Por quê? Com o passar dos anos, vai crescendo, as atividades produtivas e comerciais vão aumentando, certo? E essas cidades vão aumentando o território delas, tá? Só que sem ser planejado, tá? Vai crescendo de forma desordenada, né? Sem planejamento. Pode falar, Carol. É porque a gente pode pegar um exemplo de, acho que Ouro Preto, porque as casas são muito em cima da outra e depois prejudicou. Isso, as pessoas foram chegando, né? Foram ali se ajuntando, cada um fez aonde queria, né? A sua casa, a sua moradia, o comércio, né? Não ficou o quê? Não ficou planejado, ficou tudo desordenado, né? Boa colocação, Carol. Agora vamos para as cidades planejadas. Vai lá, Henrique. Já as cidades planejadas são aquelas nas quais há uma estrutura anterior à sua construção
que considera um projeto urbanístico, Urbanístico. urbanístico, de forma a abranger os moradores de todas as infraestruturas e serviços capazes de atender suas necessidades. São exemplos de cidades planejadas brasileiras: Acaraju, Belo Horizonte, Brasília, Aracaju. Brasília, Goiânia, Palmas, Salvador e Teresina. Isso, então dá uma olhadinha aí nas duas fotos. Olha, nós temos aí a nossa cidade, Belo Horizonte. Belo Horizonte foi uma cidade planejada, né? Aqui nós vamos fazer a Avenida Amazonas, aqui nós vamos fazer a Praça da Liberdade, né? Planejou-se a cidade. Aqui vai ser bairro tal, né? Foi a Pampulha, ok? Então foi planejado, certo? E Ouro Preto, dá uma olhada para a cidade de Belo Horizonte, para a foto da cidade de Belo Horizonte. Dá uma olhada para a foto da cidade de Ouro Preto. Olha lá. Professor, eu achei que isso aí era uma vila, professora. Cidade de Ouro Preto é uma cidade o quê? Espontânea, né? Todas as duas pertencem ao mesmo estado, o estado de Minas Gerais. Mas olha a diferença, né? De uma cidade planejada para uma cidade espontânea, né? A forma totalmente o quê? Diferente, né? Como a Carol falou, né? As casas parecem que estão uma em cima da outra, né? Porque não houve um planejamento do que ia ser feito em cada local. Certo? Eu posso ler? Pode, espera aí só um minutinho que eu vou deixar. Então, as cidades, elas não foram, a cidade é espontânea, né? As pessoas foram chegando e foram construindo, e foram fazendo. A cidade planejada, não, né? Foi tudo planejado, certinho. O centro da cidade de Belo Horizonte, ele é todo planejado, né? É tipo as favelas. As favelas não foram nem um pouquinho planejadas. Os aglomerados. Os aglomerados não são planejados, né? É espontâneo. Ok. Página 99. Pode ler, Sara. Ok, obrigada. As cidades planejadas também podem crescer mais do que o previsto e sair do controle traçado para elas inicialmente. Esse fato aconteceu, por exemplo, em Belo Horizonte, a cidade planejada que expandiu seus limites. Hoje é uma das mais importantes do Brasil. Há cidades como a de Brasília, cujo planejamento é chamado linear. O planejamento linear permite que a cidade cresça mantendo sua estrutura inicial, que normalmente se dá por meio de uma larga avenida principal de ruas se alargando a ela. Isso, muito bem, Sara. Então, né, as cidades planejadas também, elas podem crescer mais daquilo que eles esperavam, certo? Belo Horizonte, com certeza, cresceu muito, né? Então, saiu um pouco da forma do quê? Do plano, do que estava planejado, certo? Expandiu, né, para os limites, fora daquilo que estava planejado. Pode falar, Carol, você quer falar? A cidade de Brasília é uma cidade planejada pelos principais fatos que ela é reta. Tipo, não tem colina, não tem monte, etc. Lá não tem não tem morro, né? Lá as ruas são todas retas, né? Brasília é retinho, é certinho. Lá não tem nenhum tipo de morro. Você vai lá, você não sobe morro. Aqui, né, em nosso estado, Minas Gerais, as ruas praticamente todas têm o quê? Tem morros, né? Elevações, nós temos que subir e descer. Brasília não. Brasília foi planejada e ela é totalmente plana, ok? Alguém quer ler? Pode ler, Carol. Deixa a Carol ler, que ainda não leu. Pode ler, Carol. As cidades como Brasília, cujo plano... Ah, não, pera. Tá certo.
Tá, não, Acho que ela já leu. Ah, tá. Então é o de baixo. Não, Quando esse tá assim, ó. Quando esse crescimento não possui uma estrutura. parágrafo, Carol, vai É o lá. terceiro parágrafo. Quando esse crescimento não possui uma estrutura e acaba de formar cidades com problemas nos atendimentos básicos nos moradores, o processo é chamado de radical. Pode continuar. Outra forma de crescimento urbano é planejado. Nele, as estruturas da cidade são repensadas, tendo sua organização realizada de maneira que elas se tornem mais sustentáveis e acolham toda a população. Isso. Então, nós temos aí uma imagem aí, ó. O Rio de Janeiro foi uma cidade que passou por crescimento radical, enquanto Brasília seguiu o crescimento linear. Rio de Janeiro é uma cidade onde tem muito morro, né? Tem muitos aglomerados, né? Como a Sara falou aí. Então, os aglomerados, né, tirou totalmente a cidade do quê? Do planejado, certo? Ela se expandiu para os limites daquilo que havia sido planejado. Por quê? Cidade foi crescendo, mais pessoas foram para aquele lugar, certo? Mais pessoas migraram para aquele lugar, né? Então a cidade se expandiu, criou-se muitos aglomerados. Quem aí conhece o Rio de Janeiro, né, sabe como que é, né? Lá tem, até para televisão mesmo a gente consegue ver, né? Não precisa de ter ido lá, né? O tanto de aglomerado que tem na cidade do Rio de Janeiro. Então nós temos aí as cidades espontâneas e nós temos as cidades planejadas, tá? A nossa cidade, Belo Horizonte, é uma cidade o quê? Planejada. Belo Horizonte foi uma cidade planejada, certo? Faz aí para mim, antes de seguir da página 100 e 101. Tem a questão 3 lá. Façam aí, rapidinho vocês vão fazer. Professora, Oi. você desativou o chat? Não, você desativou o chat? Não, Ah, tá. desativei não. Mas eu falei que é para usar só para necessário, tá bom? Valeu. É só 100 e a 101? É. Ah, obrigada. Vou aqui no banheiro rapidinho, tá? Ok. Beleza.
Professora, eu posso falar a 3? Responder a 3? Oi, Sara. Eu poderia falar a 3? Na hora que a gente estiver corrigindo, você me lembra? Lembra sim, professora. Obrigada. Professora, professora, Oi. dia 12 de dezembro, dia 12 de dezembro é aniversário de BH. Aniversário de quem? De BH, Belo Horizonte. Ah, é isso mesmo. Dezembro, né? Então, Quantos chegou. anos, quantos anos que BH tá fazendo? Vamos ver aqui. É, 122 anos vai fazer BH, Professora, BH tá velhinha, hein? né? Dia 12 de dezembro. Quem faltou hoje foi Gustavo, Davi. Eu cheguei agora, professor. Chegou agora, Davi, na hora do recreio. Não foi proposital. Quem mais faltou? Luiz, Alessandra. Thaís, tá aí? Paladinha, Thaís? Tá só a fotinha ou você tá aí também? Bernardo. Guilherme. Guilherme tá aí? Não, né? Parece Maria que não. Eduarda. Não, ele tá, professora, ele é o Kiba. Guilherme tá aí? Sim.
Ô, gente, por que vocês não colocam o nome real de vocês? Maria Eduarda não veio, não, né? Eu também não sei por que não coloca o nome verdadeiro, né, Manu? É porque, Tem que ficar é porque, professora, eles são fãs. Professora, é que eles são fãs de animes, entendeu? Aí eles colocam os nomes de pessoas de anime. Por exemplo, Kiba é de Naruto, entendeu? E também porque facilita pra hacker, sabe? Colocar o seu nome completo. Eu ia colocar, sabe o quê? Meu nome. Eu ia colocar. O Henrique também não veio, não, né? Não. Samuel tá aí? Samuel? Não, tá não, professora, mas ele tá. Estou ele tá... sim! Ah, tá aqui, é o bolacha ou biscoito. Sim. Ai, Samuel, você é engraçado. Cuidado com o Samuel, bolacha ou sei? Bolacha ou biscoito? É biscoito, Samuel. É biscoito. É bolacha. É biscoito. É bolacha. É biscoito. É bolacha. Pronto, terminaram? Podemos corrigir? Vai dar tempo de corrigir, professora? A gente só tem 5 minutos, próximo. É, nós temos 5 minutos. Biscoito ou biscoito? É bolacha. Parou. Não, é biscoito. É. Ô, professora, Oi. pra acabar com a briga do bolacha ou biscoito, é biscolacha. Né? Ô, Bianca. O bolasco. Bianca. Você mandou pra mim, amor? Eu mandei pra Cris. Ontem? É. Tá, vou olhar com ela então. Tá bom. Parou de brincar no chat aí? Eu vou ter que desativar. Seus brincalhão.